5 mistérios assustadores não resolvidos que com certeza vão ficar com você depois deste vídeo. Apague as luzes, sente-se e prepare-se para sentir medo. Abdução alienígena. Em abril de 1975, John Womack estava dirigindo em uma estrada rural aos pés da Ryan Mountain, no Vale do Tennessee, norte do Alabama, quando viu uma bola de fogo com cerca de 1 metro de diâmetro que caiu do céu e pousou na frente do seu carro. A bola rolou pela estrada de cascalho até fazer uma curva acentuada em um campo aberto. Nesse momento, John parou o carro e saiu para investigar, mas a nave subiu e desapareceu. Enquanto John olhava para o céu, atônito com o que acabara de presenciar, ouviu um zumbido baixo vindo da direção em que o objeto havia desaparecido. E de repente, uma enorme nave prateada em forma de disco, com cúpulas rasas na parte superior e inferior, apareceu. A nave tinha cerca de 45 metros de diâmetro e 15 metros de altura, cercada por um brilho amarelado-azulado que se estendia por vários metros à frente do disco. Quando John recuou apavorado, um feixe de luz vermelha atingiu seu rosto. A próxima coisa que John percebeu foi que estava acordando a bordo da nave, sentado em uma cadeira acolchoada com um capacete de metal em sua cabeça. Na sala, John afirma que havia dispositivos elaboradamente projetados e 3 tipos de criaturas alienígenas. 2 líderes com rostos sem nariz e bocas semelhantes às de um golfinho. 3 gigantes com pelo menos 2,40 metros de altura, torsos peludos e rostos de aparência feroz, e de 6 a 8 criaturas de 1,60 m com pés em forma de nadadeira, 6 braços semelhantes a caranguejos, 2 antenas e barbas. Seus corpos estavam cobertos de caroços esverdeados e verrugosos e seus rostos exibiam uma expressão sorridente. Esta é a imagem do que João viu, desenhada por ele mais tarde. Enquanto João observava aquela cena bizarra, percebeu que, embora a sala estivesse cheia de equipamentos e máquinas estranhos, não havia porta nem janelas, mas sim uma grande tela de TV que mostrava um fluxo contínuo de imagens da área onde a nave havia pousado. Um dos líderes alienígenas falou por meio de uma máquina tradutora, dizendo a João que ele não seria machucado e apertou sua mão. Ele disse a João que o planeta deles ficava a 40 anos-luz de distância. As naves deles eram movidas por energia solar e eles comiam cápsulas de alimento para sobreviver. O ser também disse que eles estudavam a Terra há milhares de anos e acreditavam que os humanos são violentos, miseráveis e gananciosos. No entanto, eles explicaram que não podem intervir diretamente para ajudar a humanidade porque isso exigiria o uso da força. João foi levado para um tour pela nave e teve uma visão do sistema solar alienígena e foi informado de que o tempo deles na Terra era limitado e que teriam que partir em breve. Eles ofereceram a João a chance de viajar com eles. Enquanto João se sentava na cadeira estranha, ele afirma que experimentou uma viagem alucinante pelo espaço antes de acordar de volta na Terra, assistindo a nave partir. Agora, todos nós sabemos que isso tudo parece um pouco improvável, mas João é categórico sobre o que aconteceu com ele e até escreveu um livro sobre suas experiências chamado Fui Levado por um OVNI. Conte pra gente o que você acha dessa história aparentemente maluca. As Irmãs Pollock. John e Florence Pollock eram um casal jovem que morava em Hexham, uma pequena cidade em Northumberland, na Inglaterra. Em 1957, a família deles era composta por 2 filhas, Joanna e Jacqueline, que tinham 11 e 6 anos de idade, respectivamente.
No entanto, a tragédia aconteceu em 5 de maio daquele ano, quando o carro da família colidiu com um caminhão a caminho de casa após a igreja, e ambas as filhas morreram instantaneamente. Os pais delas, que sobreviveram ao acidente, ficaram compreensivelmente arrasados e devastados. Logo após a tragédia, Florence descobriu que estava grávida novamente e, em outubro de 1958, o casal recebeu 2 meninas gêmeas, Gillian e Jennifer. A chegada das meninas trouxe alegria de volta às suas vidas. Pouco depois do nascimento das gêmeas, eles começaram a notar coisas estranhas sobre elas. Elas tinham comportamentos incomuns que refletiam os das irmãs falecidas. Elas brincavam com os mesmos brinquedos e, à medida que cresciam, Gillian, a gêmea um pouco mais velha, falava sobre coisas que só sua irmã morta, Joanna, saberia. Ela também apontava pontos de referência e lugares que sua irmã costumava frequentar, apesar de nunca ter estado lá. Quanto mais velhas as gêmeas ficavam, mais falavam sobre as lembranças que tinham de suas irmãs. E frequentemente se referiam a coisas sobre as quais nunca tinham sido informadas, como eventos que aconteceram antes de nascerem, e até sabiam os nomes das bonecas com as quais suas irmãs brincavam. Seus pais ficaram compreensivelmente alarmados com o comportamento estranho das filhas e buscaram ajuda da comunidade médica, mas nenhum deles conseguiu explicar o que estava acontecendo. Na verdade, alguns dos médicos descartaram as preocupações dos pais e sugeriram que as meninas estavam simplesmente inventando coisas. Apesar do ceticismo, os Pollock estavam convencidos de que suas filhas estavam dizendo a verdade. O caso atraiu a atenção de muitos pesquisadores que ficaram fascinados com a história da suposta reencarnação das gêmeas, e o pesquisador pioneiro Ian Stevenson investigou o caso. Stevenson conheceu as gêmeas e sua família, entrevistando-os extensivamente. Em seu relatório, ele observou que as gêmeas tinham um medo irracional de carros, apesar de nunca terem se envolvido em um acidente de carro. Ele também observou que as gêmeas apresentavam comportamentos típicos das irmãs falecidas, como preferir os mesmos alimentos e roupas. Depois que as gêmeas completaram 5 anos, esses incidentes se tornaram menos frequentes e as meninas passaram a levar vidas normais. As gêmeas Pollock e a sugestão de que elas teriam sido reencarnações das irmãs falecidas foram recebidas com ceticismo. E alguns argumentaram que o comportamento das gêmeas pode ser explicado por um fenômeno psicológico conhecido como criptomnésia, que ocorre quando uma pessoa recupera inconscientemente uma memória esquecida e acredita que se trata de uma experiência nova. Outros acreditam que tudo não passa de uma farsa e que os pais estavam envolvidos em montar a farsa. No entanto, a família Pollock negou isso e realmente acreditava que as irmãs falecidas haviam sido reencarnadas. Independentemente do ceticismo em torno do caso, a história das gêmeas Pollock continua sendo um dos exemplos mais intrigantes de suposta reencarnação. E tem fascinado pessoas no mundo todo por décadas. E apesar dos céticos, a história continua a capturar a imaginação do público. O que realmente aconteceu com Walter Collins? Em 2008, o filme de Clint Eastwood reacendeu o interesse em uma das histórias de crime mais bizarras e trágicas da década de 1920. Em 10 de março de 1928, Christine, mãe de Walter Collins, deu dinheiro ao filho para ir ao cinema. Mas quando ele não voltou para casa depois do filme, Christine comunicou o desaparecimento dele. O desaparecimento dele chamou muita atenção e o Departamento de Polícia de Los Angeles seguiu várias pistas, mas sem sucesso, enfrentando uma pressão pública crescente para resolver o caso. 5 meses depois do desaparecimento do garoto, um menino dizendo ser Walter foi encontrado em DeKalb, Illinois.
Cartas e fotografias foram trocadas antes que Christine Collins pagasse para que o menino fosse levado para Los Angeles. Durante o reencontro, organizado pela polícia, Christine afirmou repetidamente que o menino não era seu filho, mas, em vez de acreditar nela, o oficial responsável pelo caso, Capitão J. Joe Jones, acusou Christine de ser uma má mãe e de expor a polícia ao ridículo. Sob extrema pressão, Jones convenceu Christine a levar o menino para casa e ver se ele era mesmo seu filho. Ela tentou ficar com o menino, mas voltou 3 semanas depois e mais uma vez confirmou que ele não era seu filho. Após isso, Jones fez com que Collins fosse internada na ala psiquiátrica do Hospital do Condado de Los Angeles usando uma internação sob o Código 12. Esse termo era usado especificamente para encarcerar ou internar alguém considerado difícil ou um incômodo. No entanto, sob interrogatório, o garoto admitiu ser Arthur Hutchins Jr., de 12 anos, um garoto que tinha fugido de casa em Iowa. O motivo dele fingir ser Collins era chegar a Hollywood para conhecer seu ator favorito, Tom Mix. Após a confissão do garoto, Christine foi libertada e depois entrou com um processo contra o Departamento de Polícia de Los Angeles, recebendo $10.800 que Jones foi obrigado a pagar. No entanto, ela nunca recebeu um centavo. Em 1929, Gordon Stewart Northcott foi considerado culpado de sequestrar, abusar e matar 3 garotos no que ficou conhecido como os assassinatos do galinheiro de Wineville. Sua mãe, Sarah, confessou no final de 1928 que ajudou seu filho a matar Walter Collins. Sarah foi condenada à prisão perpétua, sem julgamento, por suposto envolvimento na morte de Walter. No entanto, curiosamente, eles nunca processaram Gordon Northcott, embora ele tenha sido considerado culpado pelos outros assassinatos e condenado à morte. Northcott sempre negou ter matado Walter Collins e sua mãe depois retirou sua confissão. Christine sempre acreditou que seu filho ainda estava vivo e nunca parou de procurá-lo. Ela morreu sem nunca saber a verdade em 8 de dezembro de 1964, aos 75 anos de idade. O que aconteceu com Sarah Ware? Em 1898, o Maine tinha menos de 1 milhão de habitantes e todos nas cidades vizinhas se conheciam e sabiam da vida uns dos outros. Então, quando Sarah Ware, de 59 anos, desapareceu, isso virou o assunto de todas as conversas na cidade litorânea de Bucksport. Sarah foi vista pela última vez depois de comprar uma cigarrilha em uma loja local, pouco antes dela fechar. Ela era bem conhecida na cidade, trabalhando como faxineira para alguns dos moradores mais ricos. Ela era uma mãe solteira e dedicada ao trabalho. Na época do seu desaparecimento, ela morava com Dona Miles, uma senhora idosa de quem cuidava entre seus outros empregos. Por 2 semanas, equipes de busca vasculharam o interior sem sucesso e o estranho desaparecimento foi manchete nos jornais de Portland a Boston. Por fim, o cheiro de morte levou as equipes de busca ao corpo de Sarah a menos de 1 milha de onde ela morava, perto de um caminho que ela usava há anos. Ela foi achada com uma capa de chuva sob a cabeça quase decepada. Inicialmente, as equipes de busca não tinham certeza se era ela porque seu rosto havia sido devorado por animais selvagens. Perto do corpo dela estavam sua bolsa e uma faca. O estado macabro do corpo dela indicava que ela havia sido brutalmente assassinada. Um crime raro na comunidade unida de Bucksport. O corpo de Sarah foi cuidadosamente colocado em uma carroça para ser transportado de volta à cidade.
No entanto, os ferimentos de Sarah eram tão horríveis que o trajeto acidentado de volta fez com que sua cabeça se desprendesse do corpo. Um exame em sua cabeça revelou uma ferida causada por um objeto contundente que penetrou seu crânio. Assim como o desaparecimento, o assassinato virou manchete de jornal e foi o assunto da cidade por dias e semanas seguintes. Na época, havia poucos detetives disponíveis, então foi preciso trazer profissionais de longe e pagar por seus serviços. Quando finalmente chegaram, eles visitaram a Sra. Miles e ela informou que Sarah guardava seus ganhos em um baú no quarto. Mas quando o baú foi revistado, não havia um centavo sequer. No entanto, após outra busca alguns dias depois, o dinheiro que estava desaparecido misteriosamente havia voltado para o baú dela. A última pessoa a ver Sarah viva foi William Trowargy, um homem cruel para quem Sarah trabalhava como faxineira. Uma busca na propriedade dele revelou uma lona ensanguentada na parte de trás da carroça, junto com um martelo que parecia corresponder ao buraco redondo no crânio de Sarah. Trowargy negou qualquer conhecimento do crime, embora fosse de conhecimento local que ele devia dinheiro para Sarah. Só na primavera seguinte que um homem chamado Joe Fogg Jr. confessou ter aceitado o pagamento de Trowargy em troca de se livrar do corpo de Sarah. Agora, os detetives tinham um motivo, uma arma do crime e uma testemunha. No entanto, ainda levaram mais 3 anos até que William Trowargy fosse acusado de assassinar Sarah. No entanto, com o passar do tempo, coisas estranhas começaram a acontecer. Coisas que pareciam ser mais do que meras coincidências. Muitas das pessoas envolvidas na investigação original haviam morrido, incluindo o legista que determinou a causa da morte de Sarah. Joseph Fogg, a principal testemunha, voltou atrás em seu depoimento, alegando que havia sido forçado a confessar. Misteriosamente, a lona e o martelo da carroça de Trowargy sumiram. E a única prova restante, além da faca ensanguentada que foi encontrada ao lado do corpo de Sarah, era o crânio dela que havia sido guardado dentro de uma caixa lacrada no tribunal de Ellsworth. Com tão poucas provas, não havia caso contra Trowargy e o processo foi arquivado. Quanto ao crânio de Sarah, bem, ele ficou trancado em uma caixa por 100 anos. Seu corpo sem cabeça foi enterrado em uma cova de indigente, sem nenhuma lápide, e não se sabe se seu corpo foi desenterrado quando o cemitério foi transformado no lago artificial Silver Lake. É possível que agora ele esteja debaixo d'água? Por fim, o crânio de Sarah foi enterrado no cemitério Oak Hill, em Bucksport, no jazigo da família de seu ex-marido. Até hoje, o assassinato de Sarah Ware assombra o estado do Maine e o caso ainda está em aberto. No entanto, é improvável que ele seja resolvido algum dia. Alguns creem que o espírito de Sarah Sarawar não tem paz, e dizem que ela pode ser vista em noites de luar caminhando pelas margens do Silver Lake, simplesmente buscando paz, justiça e sua cabeça,